Meus convidados, Moisés Ferreira tem 29 anos, é psicólogo, é o cabeça de lista do Bloco de Esquerda por Aveiro. Boa noite, bem-vindo. E também a Vera Rodrigues, tem 34 anos, é consultora de gestão e deputada do CDS pelo Porto e também candidata na lista da coligação a partir do Porto. Vera, começo por si. Olhamos para o apelo de Cavaco Silva, um entendimento no Parlamento, os programas que são apresentados podem depois ser fundidos numa outra ideia. As pessoas recebem isto, temos uma proposta de um partido, vamos votar, mas depois ele governa de uma outra forma. Bom, boa noite. Antes de mais, obrigada. É evidente que o resultado das eleições e aquilo que seja a configuração do Parlamento e aquilo que seja também a constituição do Governo em função disso, será aquilo que os portugueses quiserem e decidirem no dia 4 de outubro. Vamos entrar agora numa fase fundamental de campanha eleitoral, onde haverá certamente a oportunidade de tornar mais clara para aqueles que ainda não tenham tomado a sua decisão aquele que é o projeto, aquela que é, no fundo, a linha de orientação de cada um dos partidos. Mas temos aqui uma insistência clara, quer da coligação, da sua coligação, quer do Partido Socialista, na necessidade de uma maioria para se aplicar o tal programa. Isso é importante para que haja, no fundo, um governo com estabilidade suficiente que lhe permita executar o seu programa eleitoral e, no fundo, permita ter um quadro, no fundo, de segurança também na implementação daquilo que é a linha programática que cada um dos partidos, a coligação e, por outro lado, o PS defende e que é substancialmente diferente. E essa era também a leitura do Presidente, que hoje pareceu-me que tem aqui uma nuance. Moisés, Cavaco Silva está de saída, o Bloco de Esquerda tem dito que é preciso uma outra solução do Governo, que passe por quê? Antes de mais, boa noite e obrigado pelo convite para estar presente. As declarações hoje do Presidente da República, de Cavaco Silva, vêm, na verdade, no entendimento de muitas outras declarações que ele tem feito sobre este assunto, onde, na verdade, tenta fazer uma espécie de democracia tutelada, onde tem feito uma chantagem grande sobre a população portuguesa que vai a votos no dia 4 de outubro, dizendo que é preciso maiorias absolutas, dizendo que, se não houver maiorias absolutas, pelo menos é preciso um acordo de incidência parlamentar que dê uma maioria parlamentar. Essa de incidência parlamentar parece-me que só surgiu hoje. Exatamente, portanto, mas vem no seguimento das outras, mas é verdade, surgiu hoje. Não parece que a maioria absoluta que nós vivemos nos últimos 4 anos tenha trazido algum tipo de estabilidade. Pelo menos a população não o trouxe. Trouxe estabilidade ao governo, o que é uma má notícia para os portugueses, o que foi uma má notícia para os portugueses, e trouxe estabilidade ao memorando de austeridade gravíssimo e brutal, que não foi derrotado porque havia uma blindagem por parte dessa maioria absoluta. Mas estamos agora a entrar no debate sobre as alternativas. Exatamente. E, curiosamente, perdemos demasiado tempo a discutir se havia debates com 2, com 3, com 4 ou com 5, e ainda não olhámos para a segurança social, para a escola pública, para a saúde, por aí adiante. Como é que podemos trazer isto a debate, Vera? Eu acho que inevitavelmente virá a debate, até porque, e falando naturalmente de parte da coligação, há subajamento em cada uma das áreas que referiu, indicadores, dados e factos que ajudam a consubstanciar a linha que o programa de governo Nós queremos saber como é que se vai fazer. Há dados aqui que nós devemos ter em consideração. Por exemplo, quando nós falamos do investimento público e quando falamos do investimento que a coligação defende, que a ser feito deve ser feito na área social e na área da educação, estamos justamente a dizer que, quando estamos a falar de um déficit e do facto de Portugal estar prestes a sair, digamos, do procedimento de déficits excessivos, significa que vai poder ter acesso a meios e a financiamento e a usufruir de um conjunto de regras de flexibilidade que lhe permitem, de facto, apostar e garantir um investimento público naquilo que, efetivamente, ainda falta fazer e falta avançar. É evidente que a natureza do investimento a ser feito, completamente diferente daquilo que o PCP, por exemplo, defende. O PCP, curiosamente, defende soluções tão aproximadas como aquelas que o Partido Socialista já defendia, como seja a terceira travessia sobre o Tejo, uma linha de alta velocidade, etc. É um conjunto de obras faraónicas que para nós estão completamente... Tem sido um pouco distorcida. Para nós estão completamente fora de hipótese. Repare, cada país deve olhar à sua circunstância e àquilo que consegue fazer em cada momento. E nesta altura, eu estou em crer que os portugueses estarão mais confortáveis em pensar que o investimento que venha a ser feito deve ser feito naquilo que é a aposta na qualificação e na melhoria daquilo que é a área social e da oferta social que o Estado pode fazer, do que exatamente em infraestruturas, digamos, do chamado botão, que pouco acrescentam à qualificação que efetivamente nós precisamos melhorar. Há a saúde, há a educação, há o que é público e privado, e o Bloco aí tem sido muito claro no que quer fazer. E como é que isto se aplica no Governo? Com o Bloco a dizer que com o PS não pode haver grandes entendimentos.
É uma questão de leitura dos programas. Nós não podemos aceitar programas, enfim, que tenham propostas para a segurança social que colocam em causa a própria segurança social, ou que tenham programas, propostas para a segurança social que prevêem cortes no futuro, como é o caso das propostas do PS, ou que prevêem plafonamentos ou semi-privatizações da segurança social, como propõe a direita em Portugal e a coligação de direita. Portanto, isto é uma questão de programas. É olhar para os programas, não é uma questão de aritmética. Nós não estamos disponíveis para abdicar das nossas propostas ou dos nossos programas em favor de qualquer partido. Portanto, o Bloco só será governo favoreça... se ganhar com maioria absoluta. O Bloco será governo se a população assim o quiser. Nós não estamos disponíveis para abdicar do nosso programa e das nossas propostas O entendimento parlamentar, como Cavaco Silva em nome dizia, de uma qualquer cadeira ou em nome de muito qualquer difícil. lugar. Isso. Num minuto, para cada um dos dois, Vera, qual é o tema que mais a preocupa nesta campanha eleitoral, que tem que ser abordado e explicado aos portugueses? Eu acho que deve ficar absolutamente claro para todos os portugueses o conjunto de objetivos que já se concretizaram e aquilo que essa concretização nos permite fazer para o futuro. A linha que estamos a seguir, o que é que nos permite fazer em termos de investimento, o que é que nos permite fazer em termos de melhoria da oferta de educação, o que é que nos permite fazer em termos de melhoria de acesso aos cuidados de saúde e, sobretudo, trazer, digamos assim, a debate dados e números que muitas vezes não são tão discutidos quanto isso e muitas vezes acabam por No ficar... fundo, a ação da governação. No fundo, a ação da governação, mas que permite dar um passo em frente. E, portanto, essa noção de continuidade, de confiança e de, digamos assim, não arriscar e não fazer inversão de marcha quando estamos já, digamos assim, a acelerar, é absolutamente fundamental. Moisés, o que é preciso dizer? Nós temos efetivamente que mostrar o que foram as consequências da ação do PSD-CDS no governo. Isso foi o recuo do PIB em mais de uma década, isso foi o empobrecimento, foi a destruição de 312 mil empregos em Portugal. Isso nós temos que deixar bem claros. Mas temos que ir mais para além disso que é proposto pelo PSD, pelo CDS-PP e que é, na verdade, o seu programa de governação para os próximos 4 anos. Temos que encontrar alternativas. Alternativas à austeridade. A austeridade que nos empobreceu nos últimos 4 anos não pode ser o caminho e a opção para os próximos 4 anos. O Bloco de Esquerda está muito empenhado em encontrar essas alternativas e em demonstrar essas alternativas, seja do ponto de vista social, económico, para a segurança social, para o Serviço Nacional de Saúde, educação, etc. Mas essas são as discussões que temos que ter, que é uma discussão de alternativa e não de continuidade. Moisés e Vera, obrigado aos dois por terem vindo a este Jornal 2. Um dia destes voltaremos a juntar-nos para falar desta campanha eleitoral.